E agora, a história. Ansel, o obstinado. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Ainda era madrugada na cidade arena. O sol se recusava a nascer, de luto. Ansel continuava ajoelhado, ainda assimilando o que seu pai havia dito. O pai, porém, suspirou, se levantando. Começou a andar pela casa. A primeira coisa que pegou foi uma grande bolsa de couro. Grande, mas para os padrões humanos. Parecia velha e gasta, mas Hansel sabia de sua importância. Quando seus pais se conheceram, era aquela bolsa que seu pai usava em viagens. E agora, ela veria estrada mais uma vez. O meio gigante enfim se ergueu. Pegou as coisas mais brutas, como uma corda, um grande cobertor, equipamentos de sobrevivência em geral. Seu pai estava por conta dos suprimentos mais essenciais: comida, água, as poucas roupas que o filho tinha. Passado alguns poucos minutos, estava pronto. Hansel jogou a bolsa por cima do ombro, e ambos se direcionaram para a entrada. Num irônico simbolismo, o espaço aberto, normalmente ocupado pela porta, era também um divisor entre eles. Hansel na neve do lado de fora, o pai no calor da parte de dentro. Se encararam. O pai demonstrava ternura, o filho, amargura. Ele abriu a boca, mas antes que falasse, foi interrompido. Não, Hansel. Não diga adeus. Não chore, não se ressinta. Apenas venha aqui e abrace seu pai. Sem condições de rebater, o meio gigante se curvou um pouco e apertou seu pai com força. Mesmo sentindo uma leve dor pelo aperto, retraiu o sentimento. Depois disso, Hansel se decidiu, se virando e saindo. Os passos pareciam pesados, mais do que normal. Não era o peso da mala, ela quase não fazia diferença. Era a dor, o luto, o medo, tudo como grandes pesos em suas costas. Forte como era, vários foram os passos dados antes que parasse. Respirou fundo o ar gelado, mas, ainda assim, se virou para casa novamente. Realmente conhecendo o filho, o pai de Hansel continuava na porta, um sorriso fraco no rosto. Fechou os olhos, balançando a cabeça de um lado ao outro. Não, Hansel, não olhe para trás. O filho assentiu em concordância e seguiu, dessa vez, sem olhar para trás. Finalmente, o sol nascia nas geladas terras selvagens. O frio não incomodava Hansel, que continuava seguindo em frente. Sua direção, caminho e objetivo eram dúbios, mas isso não o afligia. Sua determinação em seguir era tudo que lhe restava. Logo saiu do meio das grossas árvores que compunham a floresta que cercava a cidade arena. Começou a vagar para um grande campo aberto. Talvez séculos atrás, essa pode ter sido uma grande campina, transbordando de vida. Mas agora, nada sobrevivia abaixo de 1.000 metros de neve. Por seu peso e sua força, Hansel não tinha dificuldade em atravessar a neve, ainda mais com o sol, ainda que fraco, aquecendo suas costas. Andou e andou, como um nômade. Quando o sol já passava do meio do céu, sentiu o estômago roncar. Fechou os olhos por um instante e se decidiu. Começou a remover a neve do chão, suas grandes mãos funcionando como pás. Jogava a neve ao redor de si, até que alcançou a terra. Estava seca e árida, mas não era tão fria. Continuou a abrir um pouco mais, até que pôde se sentar com certo espaço no chão. Puxou a bolsa d'água primeiro. Era uma bolsa de couro, parecendo exageradamente grande. Tomou um longo gole. Terei apenas mais poucos desses antes que ela se esvaziasse. Seu tamanho exagerado era pelas várias camadas de couro que impediam que a água congelasse. Puxou dessa vez uma das rações de viagem. Mordeu aquela barrinha. Era como um pão comum, mas muito mais denso. Praticamente não tinha gosto. Era verdadeiramente um suprimento de sobrevivência. Era melhor do que não ter comida alguma. Descansou cerca de 30 minutos ao todo. Quando se levantou para partir, porém, sentiu a falta de luz e olhou para cima. Nuvens grossas e escuras começavam a rebombar no céu.
Uma tempestade estava eclodindo. Nascido e criado nas terras selvagens, não se desesperou. Tempestades de neve eram algo relativamente frequente. Refletiu. Deveria retornar para a floresta? Não. Além de que receberia parte da tempestade de frente até chegar lá, a floresta não o protegeria por completo. Olhou ao redor. Vastas colinas de neve. Nenhuma montanha, nenhuma caverna, nenhum abrigo natural. Bufou e, no mesmo ato, olhou para baixo. Lembrou da terra seca e árida, mas não tão fria, abaixo de seus pés. Teve uma ideia. A precisão que tinha ao atingir seus oponentes. Poderia usar isso a seu favor. Pensar nisso fez ter um vislumbre de Crogin e balançou a cabeça, como para afastar o pensamento. Novamente, começou a pegar a neve já retirada com as mãos. A afofou e pôs em cima de uma das beiradas do buraco. Fez isso vez após outra, até formar uma certa cúpula, com um pequeno buraco no topo. A luz ainda adentrava através dele. Sentiu o ar quente circular. Deixou escapar um pequeno suspiro de satisfação. Já não conseguiria viajar pela noite de qualquer jeito. Agora tinha comido, bebido e tinha um pequeno calor como conforto. Satisfeito com isso, Hansel forrou o cobertor no chão, aumentando ainda mais o seu conforto. E, deitando, fechou seus olhos, mergulhando no mundo dos sonhos. Estava de pé, a pouca armadura que usava no corpo, as mãos envoltas pelas manoplas. De certa forma, estava como o habitual, mas o lugar que se encontrava não era. Estava num ambiente vazio, completamente escuro, difícil até de distinguir o que era o topo e o que era chão, exceto pelo pouco brilho que tinha onde pisava. Olhou para todos os lados, mas nada viu. Andou para o que devia ser a frente. Passos e mais passos. Era como se não saísse do lugar. Determinado, acelerou. Passou a marchar. Nada ainda. Passou a trotar. Nada ainda. Passou a correr. Nada ainda. Correu com todas as forças, até as pernas doerem. Mas nada mudou. De certa forma, enfurecido, Hansel golpeou o ar, apenas para extravasar. Assim que fez o movimento do golpe, sentiu sua mão envolta em sangue. Ergueu o olhar, vendo a expressão doída de Crogin. A voz de seu amigo, olhando para ele horrorizado, dizendo: Por que, Hansel? Tudo voltou de imediato, pior que qualquer golpe que já recebeu, direto em seu peito. Levantou em um salto. Estava de volta na pequena cúpula de gelo. Soava frio. Passou a mão no rosto, mas teve que resistir ao impulso de vomitar quando teve outro vislumbre de sua mão coberta de sangue. Praguejou. Olhou para cima. O buraco no topo da cúpula havia sido coberto, provavelmente pela neve da tempestade, mas não seria o suficiente para bloquear a luz. Nesse caso, ainda era alta madrugada. Jogou o corpo para trás, deitando-se novamente. Não conseguia dormir. Pensou em comer mais uma ração, mas não poderia consumi-la levianamente. Com a cabeça ainda rodando, apenas manteve-se deitado, esperando o amanhecer.